A Paz Família Vida Nova. Hoje estamos celebrando 24 anos aqui da igreja e trouxemos aqui algumas pessoas para compartilhar experiências, testemunhos e contar como a igreja impactou a vida delas de alguma forma. E aí o Espírito Santo me lembrou, você estava orando para uma igreja ordeira, você encontrou. Prosperar, eu tenho prosperado através das palavras que vêm deste altar. Nós estamos fazendo 24 anos de Igreja Vida Nova, agora Vida Nova Church. Olha, nós temos centenas e centenas de histórias que poderíamos contar aqui hoje, mas também eu creio que muitas outras estarão por vir nesses próximos anos, aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Quando nós chegamos, uma coisa que me chamou muita atenção foi a recepção, porque foi algo muito caloroso. Não perguntaram quem éramos, de onde viemos, somente fomos recebidos com um abraço muito caloroso. E é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas: podem ir lá na Vida Nova, porque lá ninguém vai perguntar quem você é nem de onde você veio, mas vai te receber como mais um irmão e você vai ser acolhido. Isso é uma marca mesmo da nossa igreja, essa recepção, né? O que vocês aconselharia para aquele casal que começou há 24 anos atrás, hoje? E quem serve ao Senhor faz. Para mim, nunca será um peso. Para nós, nunca tem sido um peso. Às vezes nos sentimos cansados, mas nós temos o Espírito Santo que nos renova. Qual foi a experiência maior que vocês tiveram durante esses 24 anos? Tudo nos enche de gratidão. É muito difícil citar algo, porque aconteceram muitas coisas. Muito peso espiritual, muito peso emocional, muita coisa boa, muita coisa ruim, mas o nosso coração, ao longo desse tempo, no Espírito Santo, tem sido blindado para aquilo que é ruim, mas está completamente aberto para aquilo que é bom. Mas já que tem que citar uma coisa, eu, sem desmerecer todas as outras, uma coisa que marcou, pelo menos para mim, marcou muito a minha vida nesse tempo de igreja, foi a cura de uma mulher instantaneamente, que tinha uma das visões, dos olhos, que não enxergava absolutamente nada, a coloração era diferente, ela foi completamente curada ali ao vivo, em cores. Isso marcou a minha vida aqui. Eu posso dizer por mim, com vícios, né? Com a vida financeira totalmente destruída, assim, mas com todas as palavras, né, que saem desse altar aqui, o Senhor usando o Senhor, a gente tem prosperado, né, a gente tem vivido o melhor de Deus para nossas vidas, mas a gente não se vê em outro lugar, sabe? É aqui que a gente ama estar, né? É aqui que estamos criando nossas filhas, estamos aprendendo muito com os apóstolos. Hoje celebramos mais que um aniversário. Celebramos 24 anos de fé, milagres e graça do Senhor. Eu estou aprendendo muito com vocês, com as escolas de fundamentos, com os PGs. Eu acho que uma coisa que me marcou muito aqui dentro foi quando a gente começou a frequentar aqui, porque na verdade a mãe ela não era da igreja antes. Eu tinha sido por um tempo, só que eu acabei me afastando. E quando eu voltei foi pra cá. E aí teve um culto, acho que foi o segundo culto ou o terceiro que a gente veio participar, e o apóstolo fez o apelo. E nesse apelo eu me reconciliei com Jesus, e no mesmo momento a mãe aceitou Jesus. Foi uma coisa assim que me marcou muito, porque foi algo que eu sempre esperei a vida inteira, que eu orava muito para que acontecesse, e aconteceu, e foi aqui. No Maranhão. Se eu for, eu sempre vou levar vocês dentro do meu coração. Porque eu levo sempre vocês para todos os lugares, até para ir para a escola. Aí a professora tá lá me chamando, mas eu tô com a cabeça lá na igreja. E foi nesta casa, neste altar, há 18 anos atrás, que esse Jesus lindo se revelou a mim, através da vida dos meus amados e queridos apóstolos. Sempre tive a necessidade de ter uma família, e foi nessa casa que eu tive a minha família. Eu levo meu
Jesus, essa velhinha dos apóstolos. Mas ele tem feito muitos milagres na nossa vida. Tem muitos testemunhos a contar, mas a gente vai contar 2 específicos que Deus fez na nossa vida, né? O primeiro foi que meu casamento ele estava destruído, né? Eu não via mais solução, né? E a gente, que como é homem, a gente sempre é teimoso, né? A gente sabe o caminho certo a seguir, né? E a gente não queria escutar a voz dos nossos apóstolos, das nossas lideranças. Foi quando me buscaram lá onde eu estava, em Guarulhos, né? Eu louvo a Deus também pela vida do meu líder, que era o Wendel na época. A gente sentou, conversou, vocês orientou a gente, né? E foi assim, quando liberou perdão, né? Você falou assim, o apóstolo falou assim, libera perdão para ela libera perdão para ele. Parece que foi transbordante na nossa vida. Foi como Jesus se transformou água em vinho, né? Foi o nosso casamento, né, Fê? Foi. E através, né, disso que nós reconciliamos, que veio o nosso milagre, o Samuel, né? Nós já tínhamos um filho quando a gente chegou aqui na igreja, né? E aí eu engravidei depois, né, do Samuel, que foi uma gravidez de alto risco, né? Nós tivemos muitas complicações, a gente chegou a ouvir dos médicos que não ia, né? Que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir gerar, né, ele. E através da igreja, né, dos nossos amigos aqui da igreja, né, irmãos, que oraram, que buscaram junto com a gente, que iam na minha casa para ficar comigo. E foi através de muita oração que o meu filho hoje está com 2 anos, né? E nasceu saudável, muito bem. Glória a Deus. Minha vida foi transformada. Uma ovelha bem rebelde, não tinha uma identidade própria. Meu casamento ia ser destruído. Tive gestação de alto risco. Tive uma filha grave no hospital, com uma patologia sem cura. E nunca vocês me abandonaram. Mas falar de vida nova, eu tô aqui há 13 anos. A Yasmin era pequenininha. O Miguel foi fruto dessa igreja. E meu casamento, lá de Jane, pessoa, eu sou grata a vocês. Primeiramente a Deus, lógico, mas a vocês. Eu cheguei aqui com alguns vícios, com muita religiosidade. Eu acho que muita coisa para ser tratada por pastores e não por religião. Eu acho que nesse lugar eu encontrei Cristo de verdade. Eu encontrei pastores. Mesmo tendo sido criado num lar cristão, muitas vezes nós conhecemos a letra e não o cuidado em si de pastores que são humanos, mas também são usados por Deus para trazer cura para o nosso coração, para a nossa alma. Tenho o privilégio de ter um PG na minha casa. Então você que está escutando esse testemunho, que tem vontade de abrir um PG, abra e leve a sua casa para ser um lugar de bênção para outras pessoas. Aqui eu tive ministério, casei, tive minha filha, depois amo servir aqui, amo servir ao lado de vocês. Acho que mais ou menos 2 anos atrás, eu vim pedindo a Deus para ser batizado no Espírito Santo. Se não me engano, ano passado, acho que na entrada no culto, através da apóstola, eu fui batizada. Foi mesmo. Eu vim agradecer a vocês por terem vindo na minha vida. Glória a Deus. Tem como aguentar, gente? Eu aqui, esse ano completei 11 anos de vida nova. Vim com um casamento arrebentado, vivia em noites bebendo. Quando a minha esposa saía para me procurar, quando ela me achava, eu mandava ela voltar. E quando eu cheguei aqui, conheci o Gilberto Ladiani e comecei a ficar muito mais próximo, na época, pastor, que hoje é o nosso apóstolo Ricardo. Ele começou a me dar conselho, falando de família. Eu não sabia o que era família, porque eu não tive o pai presente na minha vida. E isso refletia no meu casamento com a minha esposa. E a gente está junto há 27 anos. E eu lembro que no terceiro culto eu aceitei Jesus aqui numa terça-feira. Sabe, algo me puxava e eu falava, não, quem sou eu para aceitar Jesus? E ele, filho, vem que eu preciso de você na minha obra. E o meu filho olhou para ele e disse, mamãe, vamos se ajoelhar aqui e vamos orar, que o meu pai vai parar de beber. Depois de uma semana eu não estava bebendo mais. E eu falei, filho, o pai hoje, a partir de hoje, não bebe mais. Um casamento restaurado, com uma esposa maravilhosa que
Eu não tenho o que falar. E eu devo isso à vida Só nova. quando eu cheguei aqui, eu tinha 2 sonhos, que eu não sabia como eles seriam realizados. Mas eu sabia que Deus ele tinha poder, porque eu sempre falei com ele no secreto. Eu queria muito ter um trabalho onde eu tivesse também a disponibilidade para servi-lo, sabe? E eu achava isso impossível. E quando eu cheguei, logo em seguida, o apóstolo, ele fez uma reunião para quem tinha um sonho de ser empreendedores. E eu lembro que aquele dia eu vim, e a partir daquele dia, aquele sonho ele começou a ganhar forma, né? Deus ele não me fez somente assim da forma como eu queria. Ele foi muito além. Hoje, quando eu me vejo dentro de uma sala, conversando com casais que estão fora do Brasil, que moram em outros países, quando eu termino a reunião, eu começo a chorar de gratidão a Deus, porque foi Ele que fez isso. E hoje eu me vejo realizada profissionalmente, né? E esse lugar, esse altar, é de onde eu recebo a direção, o direcionamento, através da palavra de Deus, através da vida do meu apóstolo, da minha apóstola, porque é onde eu tenho a direção para o meu dia a dia. Como é bom escutar tantos testemunhos e histórias de tudo que Deus fez aqui nesses 24 anos. E ainda não acabou, esse é só o começo de toda a nossa história. Estamos com muitas expectativas para tudo que Deus ainda irá fazer nesse novo tempo. E ficamos muito felizes de viver isso com vocês. A cada um, nosso muito obrigada.